Que alegria, meu irmão, minha irmã. Bom dia para você. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Meu amado e minha amada, a partir de agora, ao vivo pela Rede Século XXI, mais um programa Você Pode Ser Feliz. Nós queremos desejar toda a nossa equipe do programa de hoje que seja um dia de vitória na sua vida, de alegria, que realmente todos os problemas que nós temos que resolver estão nas mãos de nosso Senhor. E com certeza Ele nos dará, a mim e a você, sabedoria para saber como vamos conquistar a nossa vitória na família, no trabalho, nas finanças. Não deixe se abater hoje. Não se desvie o seu coração do Sagrado Coração de Jesus. Nós precisamos cada vez mais pedir a presença do Espírito da verdade, Espírito da adoração, Espírito Santo da alegria, porque só isso é que nos dá força para vencer os obstáculos, as barreiras que enfrentamos a cada dia. Então, vitória do Senhor, lembrando a palavra dele mesmo que diz: não se aflijam. No mundo vocês vão ter muitas aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Por isso, todo aquele que está em Jesus é uma nova criatura. Eu quero cumprimentar você com muito carinho. Eu sou Henrique Santos Filho, fundador da comunidade Anuncime de Guaratinguetá, terra de Frei Galvão, na arquidiocese da nossa querida mãe Aparecida. Cumprimento essa equipe maravilhosa, câmaras, diretores, produtores, que vão me ajudar a fazer o programa, pessoal da portaria, do master, pessoal da maquiagem, toda uma equipe que se coloca com muita alegria a servir a Deus e a você nesta manhã. Meu amado e minha amada, nós vamos fazer uma reflexão aqui de uma palavra de Deus muito importante para os dias atuais, para nós cristãos católicos. E o nosso tema, a partir do segundo bloco, nós vamos trabalhar sobre a inveja e o ciúme. O que isso representa? Não só como pecado capital na nossa vida, como diz Santo Agostinho, mas também aquelas coisinhas do dia a dia que nos impede de sermos vitoriosos e vitoriosas, que muitas vezes está dentro do nosso coração, nos próprios movimentos da igreja. Eu quero então, nesse instante, me colocar diante da palavra de Deus com você, meu irmão e minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero dizer o seguinte: na liturgia de hoje, dia 16, a leitura de hoje nos fala do livro de Macabeus. Eu vou ler alguns trechos, não o capítulo 1 inteirinho, mas recomendo a você que leia o capítulo 1, 2, 3, para você entender o que é realmente a infiltração do mal no meio do povo de Deus. A palavra diz assim: aconteceu que já senhor da Grécia, Alexandre, filho de Filipe, da Macedônia, oriundo da terra de Cetim, derrotou Dario, rei dos persas e dos medos, e reinou em seu lugar. Ora, depois, já aqui embaixo, nós vamos notar que Alexandre falece. E foi dividido o seu reino para vários outros reis. E o versículo 11 do capítulo 1 de 1 Macabeus diz: desses reis originou-se uma raiz de pecado. Antíoco Epifanes, filhos do rei Antíoco, que já havia estado em Roma como refém e que reinou no ano 137 do reino dos gregos. Nessa época, diz a palavra, saíram também de Israel uns filhos perversos, que seduziram a muitos outros, dizendo: vamos e façamos uma aliança com os povos que nos cercam, porque desde que nos separamos deles, caímos no infortúnio sem conta. Semelhante linhagem apareceu-lhe boa, e houve entre o povo quem se apressasse a ir ter com o rei, o qual concedeu a licença de adotarem costumes pagãos. Agora, mais importante, amado, edificaram, construíram em Jerusalém um ginásio com os gentios, dissimularam os sinais da circuncisão e se afastaram da aliança com Deus para se unirem aos gentios e se venderam para praticar o mal. Palavra do Senhor. Querido e querida, o que nós notamos quando a gente lê o livro de Macabeus, é bom que você entenda o seguinte: o livro de 1º e 2º Macabeus não está na tradução dos livros de João Ferreira de Almeida ou de Martinho Lutero, por isso a Bíblia de nossos irmãos evangélicos não tem esse livro. É um livro histórico, mas que nos fala muito da nossa vida pessoal. Veja o que aconteceu.
está narrando a palavra de Deus de que o grande Alexandre, que você já deve ter assistido com o filme Alexandre, o grande guerreiro, ele conquistou muitas terras de países vizinhos, nações vizinhas. Só que quando ele é cometido de uma doença e morre, ele já havia repartido os seus reinos para vários outros reinos. E dessa linhagem que pegou, não seguiu a grandeza dele, saiu uma linhagem ruim. Saiu realmente alguma coisa ruim dessa linhagem, o próprio rei Antíoco Epifanes. Ora, quando o filho de Antíoco assume o lugar do pai numa das províncias que Alexandre havia dado como herança, ele começa a invadir as terras da Palestina. Ele chega a Jerusalém. Ora, o que nós soltamos aqui? O povo de Israel, que estava na Cidade Santa, era um povo fiel à adoração do Torá, a ir ao templo todo sábado, a serem perseverantes na circuncisão, em todas as leis que Deus havia dado a Moisés no Monte Horebe. Só que, para conquistar esse povo, o que faz então o rei Antíoco? Ele começa a conquistar Jerusalém por algumas coisas fantasiosas, adulando as pessoas. Aí algumas pessoas de Israel deixaram-se levar por isso. Já não estavam respeitando a circuncisão, já não iam ao templo. Então, o que aconteceu com os gregos? Começaram a construir em Jerusalém ginásios. Ginásios onde combatiam, tinham as lutas, corridas de... Lá estão ainda os restos desses coliseus construídos por eles. Começaram então a mudar o hábito das pessoas que eram fiéis ao Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Não trouxeram só os estádios os guerreiros e os jogos gregos. Trouxeram também a comida, trouxeram os costumes, trouxeram a dança, trouxeram a vestimenta grega. E o que aconteceu? Novidades. E começaram a se deixar levar por essas novidades, já não respeitando mais. E quando chegava aos sábados, havia jogos, havia corridas, embates nos estádios, construídos pelos gregos, junto com os gentios e também com algumas pessoas, algum povo do Israel. E muitos jovens, adolescentes e adultos não iam mais ao templo, iam para se divertirem nos estádios. Foram deixando seus costumes, que foi passado de família em família, de geração em geração, a fidelidade a Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. O que isso tem a ver conosco? Ora, essa palavra é muito forte porque muitos de nós que somos cristãos e cristãos católicos, nos deixamos levar por novidades. Muitas pessoas que eram fiéis aos seus grupos de oração, às suas pastorais, à sua oração pessoal, familiar, com seu grupo, a sua fidelidade eucarística, a confissão mensal, a tantas coisas que faziam e nem percebiam que eram felizes. Mas o que nós temos? Nós temos uma mídia que impõe para os adolescentes, para os pré-adolescentes, para os jovens e para nós adultos principalmente, costumes pagãos. Há leis que estão mudando o parâmetro da família. E nós vamos se engraçando e acostumando com isso. São as novidades. Quando parece que o país não vai bem, lá se traz um grande cantor internacional. Lá se faz um grande jogo, uma motivação muito grande para o povo ir aos estádios, se distraírem, enquanto não se resolve corrupção e muito mal. Haja visto que esses dias um canal de televisão, que não estamos julgando, passou mais do seu tempo noticioso só divulgando o que aconteceu do atentado em Paris. Claro, precisamos mostrar ao mundo. Mas pouco se falou sobre o sofrimento de 600 famílias aqui no Brasil, no estado de Minas, e que perderam toda a sua história, as vidas de seus filhos, seus bens, nesse rompimento da barragem, sabe-se lá como. Nós vamos se acostumando com as coisas e quando não tem coisas, se criam algumas coisas para que a gente desvie o foco da nossa fé.
Assim é que muitos de nós, como o apóstolo Paulo diz, se engraçamos pelas fábulas, pelas novidades e se esquecendo do nosso compromisso com Deus. Não quer dizer que você, meu irmão, minha irmã, tem que ser uma pessoa quadrada, aprisionada dentro de uma religião, ou como diz o Santo Padre o Papa Francisco, ficar num ato de piedade como se estivesse no Andor, como os santos. Não. Nós podemos, como diz João, capítulo 17, Jesus dizendo, Pai, eles estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Se você continuar a leitura do primeiro livro de Macabeus, você vai encontrar um grupo de pessoas que ficaram fiéis e enfrentaram o rei. Eles não saíam como hoje em passeata, com faixas, querendo impeachment, tirando, mas eles enfrentaram, não vamos dobrar o nosso joelho diante do Deus pagão. Foi construído um Deus para que todos adorassem, e muito povo de Deus israelita foi lá. Mas esse grupo pequeno de pessoas começaram, como diz a leitura de hoje, que são vários capítulos e versículos, a darem as suas vidas para manter a sua fé. Foram trucidados, assassinados, foram destruídas suas famílias. Há um momento em que uma mãe com seus 7 filhos motiva que eles não se dobrem diante do paganismo, diante das novidades, e vão sendo destruídos pelo rei Antíoco. Cada filho dessa mulher, até chegar ao último, já adolescente, oferecendo ouro, porque ele queria humilhar o povo de Israel. Ora, morrem-se todos e morre a mãe. O que isso quer dizer para nós na liturgia de hoje? Nós precisamos do Evangelho, precisamos dessa graça de Deus como o cego chegou para Jesus. Senhor, tem de misericórdia de mim. Nós precisamos, o mundo está gritando, Deus Pai, tem misericórdia de mim. Nós precisamos fazer esse grito. E o que diz Jesus para o cego? O que quer que eu te faça? Que eu veja. Nós precisamos ver também o que é que está nos tirando do foco da nossa vida de vitória, está entristecendo e abatendo a nossa fé. Nós não somos de perder a fé. Por isso, nosso homem interior se renova a cada dia. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus, diz a palavra. Ora, é mais fácil aderir às novidades, é mais fácil aderir a partidos, é mais fácil ter uma visão consumista do que ter uma visão se aquilo é bom ou mal para mim e a minha família. É assim que muitos de Israel se perderam. Entraram nas festas, nas vestimentas, nos costumes, nas danças, nos jogos, foram sendo conquistados aos poucos para que deixassem de adorar o Deus verdadeiro. Se você fizer uma análise de fé, pedindo sabedoria, você vai notar, meu irmão, minha irmã, que não é diferente. Nós estamos vivendo isso. Estamos sendo iludidos por novelas. Lembra de uma novela que ela falava da Índia? Você notou que todas as lojas começaram a expor aqueles vestidos, aquelas saias todas coloridas, que não faz parte da cultura brasileira? E muita gente começou a andar com essa roupa, induzido por uma novela. Mudaram o nosso costume, mudaram os costumes da mulher. E todos os dias somos levados a isso, a mudar o nosso padrão, a mudar a nossa moral, para nos iludir e tirar da nossa fé. Pouco se fala de Deus nos meios de comunicação, a não ser em programas que são pagos e muito pagos, ou esse canal que fala de Jesus Cristo o dia todo. Porque o nosso fundador teve essa inspiração, um Brasil cristão. O que pode tirar você e eu da adoração ao nosso Deus? As novidades. Às vezes, quando chega o final de semana, os dias santos, adiamos a nossa missa para a noite, para aproveitar o dia, sendo que o nosso dia do Senhor tem que começar pela manhã. É um direito trabalhista folgar um dia por semana, mas o domingo é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. É o dia que nós vamos reverenciar o nosso Deus. Se nós perdemos isso, irmãos, perdemos tudo. Não há o que nos salvar mais. Se nós perdemos um coração fiel a Deus, embora sendo livres, nós perdemos a dignidade, a moral. E se tornamos religiosos, com espírito farisaico, que gostamos dos primeiros lugares, das franjas, que gostamos de que as pessoas entrem e nós mesmos não entramos. Que Deus nos preserve disso
E que a leitura de hoje fale no meu e no seu coração. A quem eu irei servir? O que é que tem tirado você, minha irmã? O que tem tirado seus filhos, suas filhas, seu marido? Da fidelidade, do amor fraterno dentro da sua casa. Eu quero ver, Senhor. Abre meus olhos para que eu perceba detalhes que parece que não são maus, mas que estão me consumindo para tirar-me da vossa presença. Que Deus nos dê essa graça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado e amada, nossos telefones 0 operadora 19 3871 9620, nosso e-mail serfeliz@rs21.com.br, já estão prontos para você participar conosco. Inveja e ciúme é o tema de hoje que nós vamos debater. Não saia daí, é um intervalo rápido, eu volto já.